O que a gente vê no Brasil no bolsonarismo é um ethos quase que revolucionário, não do ponto de vista positivo, mas do ponto de vista negativo, de questionamento à ordem constitucional de 1988. Isso quer dizer que o bolsonarismo, vamos dizer, mais olavista, ou vamos dizer, o bolsolavismo, quer destruir a ordem constitucional de 88. O projeto político é um projeto de destruição desse pacto. Isso quer dizer que qualquer tipo de comunicação que tenha afinidade com essa dinâmica mais crítica e destrutiva faz sentido para esse grupo, né? Então, o ponto é, será que a esquerda conseguiria inovar tanto quanto a direita a partir dessa estrutura tecnológica que estava disponível, que favorece determinados estilos em relação a outros? Tem algo que favorece o conservadorismo? Tem. Mas não é porque favorece o conservadorismo em si. Eu acho que favorece determinadas feições do conservadorismo que não tem compromisso com um discurso mais regrado, mais moralista, né? Mas sim com um discurso mais destrutivo, né? Menos mais ácido, mais irônico, mais contracultural, de certa forma. A Globo é sócia do Pacto de 88. É óbvio que quem quer destruir o Pacto de 88 não vai estar na Globo. Vai para onde? Para onde sobrou. Né? Não sei se é uma fala meio pessimista ou dark, né? Falar que o pessoal quer destruir, mas eu acho que é o que eles querem mesmo. Eles são contrapúblicos, assim, que acho que não tem compromisso com a nossa esfera pública. E que, por consequência, foram deslocados para aonde a barreira de entrada não existe, né? Me chamou muita atenção como a questão regulatória passava muito por duas coisas em relação à campanha digital, especialmente a fake news, que era tentar entender o que tem de intenção. Então, assim, o que a gente tem que regular é a intenção por trás de determinadas ações. Então, se a pessoa tem a intenção de causar ali distúrbios no sistema eleitoral, etc., ou se tem efeito no resultado eleitoral. Então, né, a caracterização da fake news ia muito por aí, na intencionalidade do ator e no efeito no resultado eleitoral. O que me parece muito complicado, né, tanto do ponto de vista de você identificar isso, quanto do ponto de vista de sanção. E aí, quando você fala da questão de proteger determinados valores, isso me parece muito mais factível e uma dimensão muito mais importante para a democracia, né? Pensando que a própria existência das fake news, independente da intenção de quem as produz ou do efeito que ela efetivamente possa ou não ter no resultado eleitoral, ela pode causar determinados distúrbios no próprio funcionamento da esfera pública democrática, né? Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre esses valores aí que você considera que poderiam guiar, digamos assim, esse pensamento jurídico. Intenção, acho que às vezes vai ter mesmo uma análise de intenção. É difícil de provar mesmo. Acho que não é ideal que toda a regulação seja baseada em intenções, né? Porque você saber o estado de espírito da pessoa quando ela está fazendo alguma coisa é muito mais difícil do que você saber se ela fez ou não, né? Mas faz sentido em alguns momentos, do tipo, faz sentido saber se alguma coisa foi dolosa ou culposa, né? Pensando nesse esquema. Assim, então, a discussão da intenção, eu acho que depende de qual é o crime ou qual é o comportamento que a gente está querendo cercar. Especialmente quando a gente fala de intenção na hora de disseminar conteúdo, eu acho complicado. Não acho que funcione bem também. Tenho a mesma impressão que você. Só que a questão do efeito no resultado é mais interessante ainda, pelo seguinte: no Brasil, tem dois tipos de processo eleitoral,
vamos dizer, tipos ideais, né? Tem um processo eleitoral que acontece durante a eleição. E ele precisa ser super rápido, do tipo, alguma coisa se disseminou, eu preciso tirar essa coisa da internet. Eu preciso resolver essa coisa o mais rápido possível. Isso é um dos lados, um dos tipos ideais de processo eleitoral. Mas tem um outro tipo de processo eleitoral que é igualmente importante, que é, uma vez já tendo existido o processo eleitoral, passado o processo eleitoral, é você dizer que, não, esse processo eleitoral foi injusto, ou ele foi abusado por algum tipo de poder econômico, político, e por consequência, ou seja, por ele não ser íntegro, o candidato que se beneficiou ou que cometeu esse abuso precisa ser punido a posteriori. Isso pode acarretar na anulação do pleito e pode acarretar, ou seja, na cassação da pessoa, certo? É nesse debate que essa história de efeito no resultado entra, do tipo, para você cassar uma eleição, né, para você cassar um mandato, você precisa que o abuso tenha tido efeito no resultado. A construção da jurisprudência brasileira vai num sentido que eu acho interessante, que é, você não tem que ter um efeito no resultado, você tem que ter uma gravidade da conduta. Então, a conduta tem que ser grave o suficiente para você colocar em dúvida a integridade do processo. E não dizer que isso mudou necessariamente o processo. E, claro, gravidade sempre vai estar ligada a algum valor. Nesse caso, a paridade de chances, né? Porque o abuso, ele é um peso a mais num lado da balança quando a gente está pensando em igualdade de chances. O último processo de anulação de eleição, cassação de chapa, presidencial no Brasil, que foi julgado, foi o processo de anulação da chapa Dilma Temer, que era um processo de abuso de poder econômico e que, bem ou mal, existiam evidências de caixa 2 para os dois candidatos, tá? Então, eu não estou advogando que o segundo colocado tinha que assumir, mas do tipo, você tinha evidências que as empreiteiras deram dinheiro para os dois candidatos. E que houve abuso de poder econômico hardcore por parte das campanhas dos dois lados. E o TSE escolheu não cassar. Por quê? Na minha avaliação, do ponto de vista político, cassar uma eleição presidencial é muito grave. É você rasgar o voto de milhões de pessoas. Do tipo, seu voto não vale, vou fazer outro. Né? E isso, confiar nesse tipo de arma para resolver o problema, como única chance de você resolver o problema democrático, é você fatigar processos democráticos se você abusa, né, desse instrumento. Se você fica anulando eleição atrás de eleição por causa de abuso, a ideia de ter eleição se enfraquece, né? Enfim, é muito delicado usar esse tipo de coisa. Você o tempo todo está reivindicando que o que acontece no plano da política tem que ser explicado fundamentalmente no plano das forças sociais que determinam a política, no plano da cultura, enfim, no que acontece na sociedade. O que muita gente que trabalha sobre a internet mostra, inclusive o Virgílio, com o trabalho que ele faz sobre o YouTube, mas a Shoshana Zuboff, etc., é que quanto mais você for grotesco, apelativo na internet, maiores são as chances de você reter a atenção das pessoas. E essa capacidade de reter a atenção das pessoas, como o Virgílio nos falou na sua intervenção 2 ou 3 semanas atrás, ela é a essência do modelo de negócio dos gigantes digitais. Então, de um lado, há uma tensão entre a tua correta abordagem, querendo evitar o tecnocentrismo, e, ao mesmo tempo, um poder inédito de técnicas, de dispositivos técnicos que acabam sendo comprometedores da democracia. Eu gosto muito do uso que você faz da ideia de afinidades, que é de uma inspiração muito weberiana. Você, ao tratar de causalidades, você evita, você tem a abordagem do Weber, que eu acho que é extremamente importante.
Bom, então essa é uma pergunta. E outra rapidíssima, que é autorregulação. As empresas estão agora num movimento fortíssimo de autorregulação. O Facebook constituiu uma Corte Suprema que, inclusive, iria ter uma, digamos assim, independência. Pelo que eu entendi, essa Corte Suprema tem independência com relação à própria empresa e um corpo técnico independente da empresa, com remuneração própria, contrato, etc. O que você acha da autorregulação? Autorregulação, só queria dizer que eu gosto das iniciativas, mas eu acho que elas não são suficientes. Então, não é porque tem autorregulação que não tem que ter as outras coisas, entende? Mas eu acho que é importante as empresas produzirem esses esforços. Só acho que esse é o comentário, porque em alguns deles, alguns não, mas em alguns deles existem brechas para a sociedade se colocar e pressionar, porque essas empresas só se movem com pressão social. Só. Sem pressão social, sem shaming reputacional, sem conversa séria a respeito dos poderes e pressão, vamos dizer, que vem da base da sociedade, ou não da base, mas das instituições, é que elas se reinventam e que algo bom pode vir delas. Então, esse processo de autorregulação não é um processo que vem da cabeça do executivo, né? Ele vem da sociedade pressionando. Mas sobre a técnica não ser neutra, queria fazer 2 comentários. O primeiro teve um momento na minha banca que a gente estava discutindo sobre essas técnicas, vamos dizer, o uso inteligente dessas ferramentas de viralização, né, por ser mais polêmico, ou uso de dados pessoais para direcionamento, né, o aumento desse poder de manipulação, vamos dizer assim, e que um dos arguidores perguntou assim para mim, mas Chico, você está falando que é rede, ou seja, você está falando que é descentralizado, mas por outro lado você está falando que aumenta o poder, né, de manipulação. É o quê? Qual dos dois? Né? E aí, quando eu fui escrever o livro, quando eu fui adaptar para o livro, eu tentei explicar o que eu quis dizer. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que é a democratização da manipulação, vamos dizer assim. Democratização mal usado, tá? Ou a descentralização da manipulação. O grotesco viraliza por quê? E aí que entra a necessidade de uma análise não tecnocêntrica, né? Por que o grotesco viraliza? É porque existe base social para o grotesco também. E que existe afinidade entre esses, vamos dizer, entre essas affordances tecnológicas e o grotesco socialmente falando, existe. Mas o grotesco é querido, ou se conecta com ansiedades sociais concretas, do tipo... Tem um livro que eu acho muito interessante para conversar sobre redes sociais, que foi escrito 20 anos antes de redes sociais existirem, que é o livro Cultura do Narcisismo, do Christopher Lasch. E o que o Lasch fala? Ele fala que a ascensão de uma cultura narcísica tem origem no processo contracultural das elites dos Estados Unidos e da Europa na década de 60, e que isso vai gestar uma outra sociedade, que o narcisismo está, vamos dizer, conectado com o individualismo a partir dos anos 80. Isso ele escreveu em 79, né? Para mim, isso descreve a forma como as pessoas performam no Instagram ou performam no Facebook. É incrível como essas redes têm uma afinidade com a performance de um narcisismo maluco das pessoas. Agora, será que essas redes que alimentam o narcisismo nas pessoas, ou será que as pessoas, por já, vamos dizer, viverem numa sociedade com tendências narcísicas, escolheram essa rede social e não outra, que também existia? Porque várias redes sociais apareceram. Por que essa fez sucesso? Né? Porque será que ela se conectava com essas tendências? Por isso que eu acho que é afinidade, entende? É uma coisa meio ovo e galinha, né? Eu acho que uma outra característica arquitetônica da internet, que é igualmente importante, é que a internet apaga o contexto do conteúdo que ali é postado. As redes sociais criam bolhas, mas as redes sociais também criam a possibilidade do que está na bolha do vizinho
ser instrumentalizado como propaganda política na minha bolha, porque eu não tenho o contexto a partir da qual aquilo foi produzido, né? E essa característica arquitetônica ninguém fala. E assim, o esforço do livro também é para meio que enumerar essas características, ou para descrever essas características com igual importância, porque eu acho que é confortável a gente jogar a culpa, vamos dizer assim, no fato de que a gente está só conversando com pessoas que parecem com a gente, e não é tão confortável assim a gente fazer a autocrítica de que a gente não consegue ler a bolha do outro da melhor forma possível, né? Só que esses diagnósticos se complementam. A verdade é essa, né? O apagamento de contextos produz isso. Então, existe um descasamento entre o marco legal de um lado e a campanha na prática do outro, né? Me parece, olhando as últimas eleições, que a postura da Justiça Eleitoral foi de deixar a arquibancada entrar em campo, né, e não interferir excessivamente. Então, houve algumas interferências, talvez punições para um candidato ou outro, mas, na maior parte, não houve uma interferência na Justiça Eleitoral onerosa, né, e nem evidência da Justiça Eleitoral fazer um julgamento da campanha posterior punitiva. A gente pode ver a causa no TSE hoje sobre a campanha do Bolsonaro. Minha pergunta mas levando em consideração de que a arquibancada vai entrar mais pesada ainda, as campanhas vão evoluir utilizando o Big Data cada vez mais, a fronteira do que a campanha não é campanha vai ficar cada vez mais cinzenta, né? Qual a sua avaliação da reação da Justiça Eleitoral em campanhas futuras? É para manter uma postura passiva? Ou será que podemos ter uma interferência maior na Justiça Eleitoral, no manejo das campanhas e nas punições posterior às campanhas? Porque me parece que a gente está abrindo um grau de discricionalidade tremendo para a Justiça Eleitoral poder intervir pelo bem e pelo mal. Primeira coisa, eu acho que a Justiça Eleitoral ela tem que aprender a manejar as expectativas que ela coloca no campo, né? A Justiça Eleitoral elevou as expectativas ao máximo em 2018, antes da eleição, achando que ia estar vamos dizer, com facilidade para lidar com o problema, e chocou essas expectativas com o depois. Então, primeira coisa, tem que tomar cuidado na hora que você diz, não, o problema está resolvido, né? Eu acho que a visão mais realista que o ministro Barroso teve esse ano, pensando até nas inovações que ele fez nas regulamentações eleitorais, né, que são as regras que detalham a lei, que interpretam a lei para essa eleição, eu acho que foi um comportamento melhor do que o comportamento lá atrás de quem estava dizendo que nossa, a eleição é fácil de lidar com fake news, né? Que foi o comportamento pré-2018. Mas, assim, em primeiro lugar, eu acho que é injusto a gente cobrar da Justiça Eleitoral uma atuação sem pensar que ela recebe as ferramentas do Congresso, que essas ferramentas, em termos de leis eleitorais para aplicar, e que essas ferramentas não são ideais. Do tipo, eu vi muita gente cobrando a Justiça Eleitoral, do tipo, a Justiça Eleitoral não fez nada. Mas, peraí, a Justiça Eleitoral, ela recebe tanto as ferramentas para lidar com os casos, em termos de lei eleitoral, que é aprovada pelo Congresso. Então, ela é dependente da lei eleitoral para dizer para onde que ela pode se movimentar, e os casos que ela recebe também são importantes, porque ela não age por si só, ela age provocada. Então, se a campanha não faz uma boa, não pleiteia bem na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral não tem o que fazer. Ela é uma justiça, ela é inerte, né? Ela é provocada pelo MP, ela é provocada pela campanha adversária, né? E se a campanha não instruiu bem a ação, não adianta nada. E eu acho que quando as pessoas dizem a Justiça Eleitoral ficou inerte, uma frase que eu tenho no livro, que eu quis cutucar, assim, um pessoal que falou isso, muito na esfera pública, eu falei o seguinte: exigir que a Justiça Eleitoral resolvesse o problema é que nem pedir que um mecânico de carro conserte um helicóptero. Ele não sabe consertar um helicóptero muito bem. Ele vai fazer um negócio meio mais ou menos. Ele vai saber mais ou menos como funciona um motor a combustão? Possivelmente, mas assim, ele não sabe as peças exatamente que estão ali em jogo, tá? Então,
eu acho que tem um problema no Congresso, especialmente, e alguns problemas na justiça eleitoral, mas esse problema é um problema sistêmico, vamos dizer assim. Se a campanha mudou, se a torcida entra no campo para jogar junto, talvez a forma como a gente responsabiliza a campanha precisa mudar. No seguinte sentido, quando tem um clássico, Palmeiras e Corinthians, e o clássico Palmeiras e Corinthians vai ser no estádio do Corinthians. E aí o Corinthians, o time Corinthians, fala, ó, esse cantinho aqui do estádio vai ser para você, para os torcedores do Palmeiras, tá? E vocês vão ficar aqui nesse cantinho, porque a grande torcida é a torcida do Corinthians, vocês vão ficar aqui no cantinho. Só que aí, a diretoria do Corinthians, em vez de colocar os seguranças do estádio em volta, chamar a polícia certinho, né, para isolar a área, para não ter nenhum problema, o que ela faz? Ela joga os torcedores do Palmeiras no meio da multidão dos torcedores corintianos. E o time do Corinthians começa a bater no time do Palmeiras dentro do campo. E os palmeirenses começam a ficar bravos, começam a xingar. E aí começa a ter uma baita briga na arquibancada, e obviamente os palmeirenses que estão em número menor levam uma surra dos corintianos. Uma baita surra. E vai gente para o hospital e tal. Hoje em dia, qualquer pessoa que olha para essa situação vai falar assim, poxa, o Corinthians errou. Não porque é culpa do Corinthians o que o torcedor do Corinthians fez na arquibancada, mas porque o Corinthians tinha que agir com responsabilidade sendo o Corinthians. Ou seja, ele tinha que garantir condições mínimas de segurança para aquela torcida que estava ali, ele tinha que garantir o mínimo de, vamos dizer, receptividade para essa torcida que estava ali. E se ele não garantir, ele perde o mando de campo no próximo jogo, por exemplo. Então, a lógica que a gente tem que olhar para a campanha, na minha opinião, é uma lógica que pode ser provocada a partir desse exemplo. Do tipo, e se a gente tem que exigir da campanha determinada prudência ou responsabilidade para que, se ela não tiver, e vamos dizer, os torcedores e os seus apoiadores fizerem besteira, ela tem que ser responsabilizada. Isso não quer dizer que a campanha tem que ser responsabilizada por tudo que os apoiadores fazem, mas que a campanha tem que ser responsabilizada por ser minimamente prudente. Por não ficar dando declaração. Por exemplo, não pode ficar dando declaração racista. Não porque só dar declaração racista é errado, mas porque isso incentiva as pessoas a fazerem mais. Né? Por exemplo, né? E se você está sendo, você, numa campanha pensada em rede, talvez você tenha que ter um elemento extra de responsabilidade, entende? Eu acho que, vamos dizer, são provocações como essa que fazem que a gente possa, eventualmente, transformar a estrutura da nossa regulação. Porque hoje não é natural, não é razoável não, mas não é natural para um advogado eleitoral que a campanha seja responsabilizada pelo apoiador. Ele vai dizer que eu sou um louco se eu estou defendendo isso. Mas o meu ponto é que a gente tem que usar esse exemplo como provocação, porque é isso que está acontecendo, certo? Como que a gente consegue controlar o torcedor do Palmeiras ou do Corinthians? Punindo o Corinthians e o Palmeiras. É assim que a gente controla o torcedor para não ser racista no estádio, hoje em dia, né? Porque o time vai ser punido. Então, talvez a partir desse tipo de exemplo que a gente consiga inovar. Dentro das regras do Facebook, está dito que o Facebook se dá o direito de curtir páginas em seu nome que seus algoritmos entendam que sejam uma decisão vantajosa para você. E foi nesse momento que isso se tornou tangível e que eu me senti traído ali e consegui observar de que forma esse tipo de produto ou serviço que é oferecido gratuitamente tirava vantagens ou podia tirar vantagens dos meus dados de maneira a favorecer alguém, no caso, né, um ator político. E eu queria, então, te perguntar, às vezes que você tangibilizou, você usou exemplos, você falou do Felipe Neto e do Neymar como celebridades fazendo postagens em favor de um outro candidato.
E eu me pergunto se esse é o melhor exemplo, e se não for, assim, onde que a gente colocaria a mão no problema que você está falando? Ou seja, qual que é o caso que a gente deveria se preocupar, não assim no ponto mais abstrato, mas, ou seja, o que acontece, se não todos os dias, mas com frequência, se não em todas as redes sociais, mas na maior parte delas, que é alguma coisa que a gente pode falar no ônibus ou numa viagem de Uber e que constitui, de fato, um problema, não alguma coisa que possa ser resolvida, mas alguma coisa que causa inquietação e que aponta para um problema que merece a atenção da gente, especialmente do público comum. Tem algumas coisas que não são problema. Elas são coisas inquietantes. Ou elas são, talvez, por exemplo, num post de um influenciador como esses, o post em si não seja o problema, né? O problema é a possibilidade desse post acontecer de forma paga sem que a gente saiba, né? Sem que seja contabilizado pela campanha. Isso seria hiper grave. Agora, o cara simplesmente se manifestar não significa uma coisa necessariamente ruim. Muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa boa. Acho que é parte da democracia as pessoas se manifestarem, certo? Sejam celebridades ou não. Então, eu acho que esse tipo de caso é uma, vamos dizer, hipérbole para a gente refletir que pode ser efetivo, né? Mas que em alguns casos pode ser bom, em outros casos pode ser ruim, né? Então, vamos dizer assim, numa eleição numa cidade pequena, eu sou o dono da farmácia, a única farmácia da cidade. Quer dizer que eu tenho o telefone de todo mundo. E eu sei o que todo mundo consome na farmácia. Isso é um poder ferrado para uma candidatura, se eu, pessoa física, der isso para uma candidatura. Porque essa candidatura tem um mapeamento da cidade, um mapeamento de telefones de pessoas da cidade, né? Ou seja, da forma como você chega nelas, e tem também os dados de saúde da cidade, do tipo quem está comprando remédio para diabetes ou não, né? Assim, isso eu acho um problema, no sentido que a gente não articulou uma tutela para esse tipo de ação, e a gente não tem bons exemplos de decisão judicial na justiça eleitoral que consideram que essa inovação tática das campanhas é qualitativamente pior do que a gente tinha antes, né? Então, assim, por um lado tem um descompasso que a gente não sabe muito bem o que é bom ou o que é ruim, no caso do Felipe Neto e do Neymar. Talvez o que é ruim é o que não seja transparente, né? Mas, por outro lado, no plano das inovações táticas, tem coisas que são nitidamente ruins, que precisam ser evitadas, e que a gente não conseguiu nem articular essa tutela, porque essa ponte entre a proteção de dados de um lado e a justiça eleitoral do outro não está construída, né? E aí a gente tem, por exemplo, justiça eleitoral falando que se a campanha recebe uma lista de endereços eletrônicos de um órgão federal, isso é uma conduta vedada, mas que isso não é uma conduta necessariamente grave. Tem decisão que fala isso. Do tipo, o Conselho de Medicina do Estado X deu a lista de todos os médicos desse estado para o candidato, mas não é grave. É ilícito, mas não é grave. Entende? Isso me preocupa. Porque acho que isso tem um déficit de entendimento. Aí sim, conectando com a pergunta anterior, aí sim a gente tem um problema do Christopher, da justiça eleitoral. Porque não é possível que um juiz eleitoral ache isso razoável, ou ache que isso não é grave, né? Eu acho que hoje em dia, pensando na internet como ela funciona hoje, pensando no poder que um banco de dados te dá na hora que você possui ele dessa forma, a gravidade é inimaginável se você tem listas de eleitores de forma desregrada circulando por aí, né? A campanha de 2018 começou logo que acabou a campanha de 2014. O antipetismo foi 2015, 2016, só foi crescendo, e o resultado foi mais ou menos esperado, votar contra. Ou seja, a campanha hoje é muito mais longa e é feita em contrapropaganda pelo efeito rede, permanente. Eu digo, a campanha antibolsonarista começou desde que ele abriu a boca como presidente da República. Ele faz campanha contra si. E isso só vai num crescente, que se sabe que a maioria é contra, 60%. Você vê essa última eleição, com 102 milhões de eleitores. 30%
abstenção, 13% nulo, inválidos, né? Branco nulo. Antes, por exemplo, a esquerda fazia o discurso nós contra eles, né? Era uma coisa classista, então era nós, pobres, que aí pegava toda a classe média, contra eles, ricos. Só que as pautas que surgiram, pautas identitárias, passou a ser pautas que eu acho que você que usou a expressão mais positiva, defendendo identidades, interesses, valores. E a direita passou a ser negativa. Eu achei muito interessante esse seu argumento. A direita passou a se fazer contra a propaganda. Esse efeito rede, para pegar 102 milhões, isso que é a beleza da democracia. Como que se configura essas opiniões? Na realidade, se a gente pensar assim, pragmaticamente, faz assim, quantos candidatos existem para 2022? Você já sabe, desde logo. Esse é o bolsonarista fazendo tudo para ser reeleito, que começou a campanha quando ele assumiu, quando há reeleição. O Dória, usando todos os recursos da máquina do Estado de São Paulo para isso. Aí o Ciro Gomes, que é um candidato eterno. Ou seja, não vão surgir nomes outsiders, tem pouquíssima chance, porque conta, inclusive, com o filtro dos partidos. Tá? Então, esse que eu fiquei pensando, será que as regras não são as regras assim, de vigilância com a rede? Que isso é impossível, a gente sabe, é impossível. Você fazer contra-propaganda diminuiu. O WhatsApp agora você só pode mandar 5 mensagens, você não pode fazer aquela coisa de robô. Tem algumas coisas que vai muito, é uma vez só. Tem regras que tentam impedir, mas eu acho meio ingênuo achar que é isso. Então, a reflexão que eu faço, não seria melhor acabar esse cinismo, né, social e ver que realmente faz parte da democracia os diferentes câmaras de ecos se unirem, fazer um efeito rede e fazer determinados candidatos serem vencedores, porque eles são políticos contumazes a longo tempo e você só pensa neles. E eles que vão ser filtrados pelos partidos. Nos Estados Unidos se discute proibir financiamento privado, coisa que o Brasil avançou. Agora é financiamento público. Então, esse tipo de regras assim mais republicanas, para usar o nome do fórum de vocês, de debate, né? Regras mais republicanas, eu acho que resolve mais do que a perseguição da rede. Uma campanha deveria ser debate de programas. Na última não houve. O candidato se recusa. Então, por que ter campanha se não há debate de programas? Eu concordo que esse limite temporal das campanhas eleitorais ele chega a ser patético quando a gente olha para a internet, né? Porque, bom, isso aí, essa limitação ainda menor do período eleitoral, isso aí veio da reforma eleitoral do Cunha, do Eduardo Cunha, né, quando ele era presidente da Câmara, e é um negócio que não tem nem pé nem cabeça, quando a gente... E isso, assim, já era curto, né, o tempo da campanha. Uma campanha que reduzida ainda mais, e aí chega no absurdo, pessoal, a gente ter a possibilidade do candidato fazer vaquinha virtual antes dele poder pedir voto. Qual o sentido disso? Ele não pode se dizer candidato, mas ele pode pedir dinheiro para a campanha, mas se ele não é candidato, como é que ele vai pedir dinheiro? Sim, não faz sentido, né? Então, assim, concordo com a angústia, Fernando, de que o período de campanha precisa ser repensado para a internet e que, possivelmente, a justiça eleitoral tem que atuar no tempo, né? Pensando que a construção de redes de campanha, ou seja, a construção de máquinas de propaganda em rede, ela é dada no tempo. E eu acho que, Fernando, essa reflexão, uma reflexão até que, do ponto de vista programático do livro, eu acho que é uma discussão até num segundo passo, porque eu acho que a gente sequer, vamos dizer, introjetou que a noção que a campanha acontece em rede. Imagina a gente introjetar que ela acontece em rede e que a gente precisa transformar, inclusive, o período de campanha, né? E perceber que a rede é construída no tempo. Eu acho que assim, é um segundo passo, quase, de reforma, por assim dizer. Mas eu concordo. E pensar que é o seguinte, uma campanha sem rede, né? A construção dessa rede depende da adesão dos nós,
de novos nós nessa rede, de novos componentes nessa rede, que vão ter sua liberdade de ação, possivelmente, que vão atuar em sinergia ou em aliança ou em dinâmicas de controle com o candidato, e vai ter todas essas coisas junto, né? Então você vai ter desde da campanha contratada pelo candidato, passando pelo seu aliado político da vez, né, que não é controlado por ele, mas que atua no mesmo sentido, e você vai ter, inclusive, atores econômicos que estão se aproveitando do discurso do candidato para vender anúncio na internet. Isso acontece também, né, e que vão no mesmo sentido da campanha. Isso aconteceu na campanha do Trump, né, que a gente viu aquele caso curioso, eu sei que é anedótico, mas aquele caso curioso de uns garotos num país do leste europeu, na Macedônia, que faziam notícias anti-Hillary para vender anúncio. E não porque eles queriam que o Trump ganhasse, mal sabiam quem era o Trump. Então, você tem todos esses elementos numa rede de campanha, e isso, para mim, evidencia que a construção de uma máquina de propaganda em rede é uma construção social, que você depende da vontade desses nós. Do tipo, para você disseminar um conteúdo no WhatsApp, que não possui algoritmo, vale dizer, né? Algoritmo no sentido de distribuição de conteúdo, né? Não é que ele não possui nenhum tipo de ferramenta algorítmica para funcionar, mas no sentido de distribuição de conteúdo, o WhatsApp não tem algoritmo nenhum, certo? Você recebe aquilo que as pessoas te mandam na hora que elas te mandam, e não a partir de uma curadoria, né? De um feed. Para um conteúdo ir para frente no WhatsApp, você precisa da adesão dos nós na rede no WhatsApp, de pessoas que passem o conteúdo para frente. Ou seja, você precisa de um discurso que se conecte com as ansiedades das pessoas que estão nesses nós. Senão as pessoas não vão passar para frente. Né? E aí que eu acho que, na hora que a gente pensa nessas dinâmicas de propaganda, o elemento social é central. É central. Só vai para frente se tiver um discurso que colhe. Não adianta se você gasta milhões na campanha e não consegue articular um discurso que tem aderência social, você não compra a campanha, você não compra a eleição. O Bolsonaro ganhou porque ele teve voto. O Bolsonaro, e as pessoas não são trouxas, né, de votar nele, elas estavam expressando a sua ansiedade social mais profunda, né? Quando escolheram votar num candidato tão extremista assim, certo? Por mais que, enfim, eu acho isso inimaginável, mas e mesmo as pessoas que passaram o conteúdo para frente, né? Isso fez sentido para elas naquele momento. Elas fizeram parte de um exército de carteiros voluntários do candidato. E isso fez com que o candidato tivesse um desempenho absolutamente superior do que um candidato que investiu dezenas de milhões de reais em redes sociais, que foi o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles gastou quanto só em anúncio? Gastou mais de 10 milhões de reais só em anúncio no Facebook. Foi um desempenho pífio, ele foi com um desempenho pior do que o Cabo Daciolo, né? Que virou meme e tal. Enfim, reagindo um pouco às suas provocações, eu sei que teve um monte de coisa ali, mas reagindo da forma como como isso bateu em mim. Gostaria de terminar fazendo uma espécie de brincadeira aqui com vocês. Tem uma citação de um autor que eu coloquei no meu livro porque depois que eu li, essa citação mudou minha vida, vamos dizer assim. Porque ela se encaixou exatamente com o sentimento que eu tive quando eu li o livro. E não é só por causa do que está escrito, é por causa de quem escreveu e em que circunstância. Eu queria ler essa citação para vocês. É rápido. E aí eu vou dizer quem escreveu e em que circunstâncias e dizer por que isso é importante e aí termino. Vou começar. Pode ser? O problema da nossa sociedade, segundo meu ponto de vista, não é apenas que os ricos têm muito dinheiro, mas sim que esse dinheiro os isola da vida comum, muito mais do que costumava acontecer. Parte do problema, eu acrescentaria, é que perdemos o respeito pelo trabalho manual honesto. Consideramos trabalho criativo uma série de operações mentais abstratas realizadas dentro de um escritório
de preferência com a ajuda de computadores, e não a produção de alimentos, abrigos e outras necessidades. As classes pensantes foram fatalmente eliminadas do lado físico da vida, daí a sua frágil tentativa de compensar isso adotando um regime extenuante de exercícios gratuitos. Sua única relação com o trabalho produtivo é de consumidores. Não têm experiência do que é fazer algo substancial ou durável. Vivem em um mundo de abstrações e imagens, um mundo simulado, constituído de modelos computadorizados da realidade, distinto da realidade palpável, imediata e física habitada por homens e mulheres comuns. Sua crença na construção social da realidade, dogma central do pensamento pós-moderno, reflete a experiência de viver em um ambiente artificial, de onde foi rigorosamente excluído tudo aquilo que resista ao controle humano. Inevitavelmente, tudo que seja familiar e tranquilizador também. O controle se tornou a sua obsessão. No impulso de se isolarem dos riscos e das contingências, protegendo-se dos infortúnios imprevisíveis da vida humana, as classes pensantes se separaram não só do mundo comum circundante, como da própria realidade. Essa é uma passagem do historiador Christopher Lasch, que eu já citei aqui. E ela foi escrita em 1994. Para mim, quando eu li, eu fiquei, meu Deus do céu, esse mundo computadorizado, constituído de modelos simulados da realidade, esse mundo de exercícios gratuitos, isso aqui é exatamente o mundo das redes sociais, o mundo que a gente vive, né? Reproduz a experiência, a leitura desse trecho, para mim, reproduz a experiência do que é estar no Instagram, por exemplo. Só que ele foi escrito 10 anos antes do Instagram ser inventado. Para mim, esse trecho era, se colocou como vamos dizer, um postulado de que tendências estavam presentes na nossa sociedade e que, a partir dessas tendências, que a gente elegeu determinados modelos de tecnologia para a gente se relacionar entre si. Né? Isso não, a gente não elegeu o Instagram, o Facebook, o Twitter enquanto redes, ou o YouTube enquanto redes para a gente utilizar porque elas são geniais ou porque não existiam outras, mas a gente escolheu aquelas porque algumas dessas tendências estavam presentes na nossa realidade. E uma anedota final, quando eu procurei quem no Brasil tinha lido esse texto, tinha olhado para ele e resenhado esse texto, o único autor que tinha resenhado esse trecho e citado essa mesma frase do Christopher Lasch, que vale dizer, é um freudiano meio marxista, era um autor chamado Olavo de Carvalho. É anedótico, porque eu acho que demonstra que determinadas tendências que encontram afinidade, inclusive, com um diagnóstico de mundo, né, que captura o espírito do tempo, estão presentes, sim, em quem está ganhando a eleição. Né? Acho que o Olavo capturou esse espírito do tempo em tempo suficiente para formular um discurso político que se conecta com as ansiedades daqueles que não se consideram ou que não estão autorrotulados como classes pensantes. Né? Independente de fazer uma análise, voltar nessa análise política fina, eu só acho que é um trecho que demonstra a inquietude política da transformação que a tecnologia nos coloca, e eu queria encerrar compartilhando essa angústia com vocês.